Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Glória ao Senhor. Nosso assunto hoje é sobre perecer por esquecer de Deus. Falar sobre isso, eu quero honrar minha mãe, Dona Hilda Borges Amâncio, que vai estar comigo quarta-feira que vem, aqui em Chaperó. E hoje eu quero honrar ela com esse ensinamento. Por quê? Eu me lembro uma vez que ela entrou na minha casa e ela falou para mim, olhar para o céu e não esquecer que sobre a minha cabeça tinha um Deus e da onde eu saí. Isso é muito importante, né? Ter alguém que vai nos lembrar aquilo que lá atrás nos explicou, nos ensinou, e foi necessário que ela entrasse na minha casa e me chamasse novamente para um entendimento que em nossos corações tem que haver uma gratidão por muitas coisas que Deus nos dá e nós não podemos esquecer dele. A Andréa leu aqui sobre não amar o mundo e nem o que há no mundo. Quando a Bíblia se refere a isso, e quando fala que o mundo jaz no inimigo, quer dizer, o mundo está na opressão do inimigo, o mundo está praticando a idolatria do inimigo, o mundo está, eu falei da opressão, né? O mundo está sobre o sistema do inimigo. Mas quem criou todas essas coisas? Deus. Todas essas coisas são criaturas, desde o diabo, todas essas coisas que você vê, até nós somos criaturas de Deus. Deus criou todas essas coisas. E essas coisas que Deus fez, Ele fez por nós. Mas acontece que, para você entender essa lição hoje, para você saber, que Deus, quando fez todas essas criaturas, Ele não estava dizendo, são dons que Deus proporciona a nós. Mas acontece que as pessoas esqueceram do Criador e passaram a amar a criatura. Tudo que Deus criou, então é bom, então a gente vai amar. Não, Deus falou para nós não amar. A gente pode ter relações com essas coisas, mas nunca esquecer do Criador de todas essas coisas, porque é Ele que quer ser louvado, é Ele que quer ser exaltado, e é Ele que tem que ser, e não as criaturas, mas nós vamos e apegamos a esses bens, vamos dizer, a esses presentes que Deus nos deu, e nos tornamos eles maiores do que Deus dentro de nós. Então, por isso que às vezes nós esquecemos daquele que nos deu todas as coisas. Eu estava indo também por esse caminho, esquecendo de Deus por estar progredindo fisicamente, financeiramente, e não espiritualmente. Espiritualmente também tem muitas coisas que nós precisamos aprender na casa do Senhor. Uma das coisas que eu falo para você é saber entrar pela porta da casa do Senhor. Você não pode entrar, você não pode vir para a igreja, você não pode entrar por esses lugares como obrigação e ter cansaço, timidez, vamos dizer assim. Tem outra palavra também que a gente fala, além da obrigação, o cansaço, a timidez, de abrir a boca para engrandecer o nome do Senhor. Você está dentro da casa do Senhor, e dentro da casa do Senhor, nós temos que ver a manifestação da presença de Deus. E por que Deus então não manifesta? Porque nem todos estão na mesma sintonia, nem todos estão no mesmo nível espiritual, nem todos estão com a mesma disposição de abrir as suas bocas, de levantar as suas mãos e de crer naquilo que elas vieram fazer na casa do Senhor. Isso é tremendo, né? Nós sempre vamos explicar isso. Por isso que você não tem disposição para nada, tem pessoas que não têm disposição para nada. A palavra do Senhor diz para a gente guardar os nossos pés quando entrar na casa do Senhor. E ver como é que nós nos procedemos dentro dela. Porque Deus, eu estava explicando, você sozinho, você só é você sozinho. Você só vai lamentar, você vai ter os seus desesperos, você vai ter as suas, como é que fala, as suas dores,
E você pode falar, você tem condições, você como é que fala? Você deve lamentar com o Senhor as suas mazelas num quarto fechado, porque Deus te ouve. Mas quando nós nos reunimos, quando nós entramos por essa porta, e quando nós dizemos assim, vamos levantar, vamos orar, vamos cantar, vamos louvar, e a igreja toda se manifestar, a presença de Deus vai se manifestar em nosso meio, em cada coração. E aí vem a ousadia, vem a intrepidez, vem a autoridade do Espírito Santo que tem que operar dentro da igreja. Mas a igreja só pode operar se todos nós tivermos essa sintonia, o qual a palavra diz que nós devemos fazer. Nós esquecemos que Pedro fala que nós somos sacerdotes real. Você sabe o que significa sacerdote? É aquele que oferece sacrifício. É aquele que chamado por Deus, entendeu? Para ministrar louvor, ministrar sacrifício, ministrar, entendeu? Grandes coisas. E às vezes nós não pegamos nessas ideias. Mas a igreja vai chegar a esse nível, amém? Então a igreja está perecendo por não conhecer o seu Deus. A igreja está perecendo por não fazer aquilo que a palavra diz que ela precisa fazer. Né? A gente vai, para a gente ter um entendimento aqui, eu falei assim, eu estava lendo hoje, estudando hoje, o que o ABC estava escrevendo, né? E o que o apóstolo Roy estava escrevendo. E o que eu também que eu tinha escrito. Porque às vezes, como eu falei, essa lição já está escrita lá uns 8 anos, né, atrás. Então, Israel foi erguido por Deus, entenda isso, o que ele está fazendo aqui, o jeito dessa lição Israel foi erguido por Deus da miséria à glória. Onde estava Israel? No Egito, como escravo, comendo uma escassez, vivendo uma escassez, tanto espiritual quanto física, né? Mas na prosperidade, também quando Deus deu a eles tudo, quando Deus deu a eles a terra de Canaã, eles também se corromperam. Lembra, quando não há uma autoridade, quando não há um homem estabelecido, quando não há um sacerdote, eles se corromperam, né? E se prostituiu a outros deuses. A fartura gerou orgulho e independência de Deus. A amnésia espiritual é idolatria. Muitos buscam a Deus só nas necessidades e depois trocam Deus pelos bens recebidos. É isso que muitas das vezes a gente está. Vai conseguindo, as pessoas vão amontoando, e elas até falam, Deus está me dando, mas como que Deus está dando se elas nem se ligam para Deus? O Roy fala que a gente tem que examinar aquilo que temos recebido, se é Deus realmente que está dando. Ou se é o inimigo que está nos afastando do Senhor. Porque nenhum bem que Deus deu vai nos afastar dele. Ao contrário, vai fazer com que o nosso coração cresça mais, venha mais para Ele. Então, a prosperidade é uma armadilha perigosa que leva ao esquecimento de Deus. O crente não pode sofrer de amnésia espiritual trocando o Criador pela criatura, pelas criaturas. Entenda que foi Deus quem criou o trabalho, famílias e bens. Essas coisas são criaturas, não são dons, são dons naturais frágeis para a vida do homem. Não pode ser, isso não pode afastar do Criador. A verdadeira prosperidade é lembrar que tudo vem de Deus e viver como luz no mundo, sem se apegar às riquezas frágeis. As riquezas desse mundo são frágeis. Tudo tem um tempo que vai passar na nossa vida. E as pessoas esquecem das coisas eternas. Uns morrem com um dia de vida, outros morrem com 120 anos, 130 anos. Aquele que morre com um dia de vida, esse é um bem-aventurado, porque a Bíblia fala que ele é bem-aventurado. Porque você pode viver 130 anos e não ter prazer nenhum dos seus dias que você esteve na face da terra. Então, a nota do ABC, eu fui olhar lá, fui procurar ver isso, para entender e também trazer entendimento para vocês.
E a perspectiva, né, não, no caso, depois eu vou falar. A nota do ABC lá em Deuteronômio de 8 a 19 e 20, Jó de 8, 9 a 20, diz: quem se esquece de Deus será destruído. É isso que está querendo dizer a nota do ABC. Assim como o junco sem água seca, fica sem a água e seca, a esperança do ímpio também perece. O que ele tem esperança? Onde está a esperança do ímpio? Naquilo que ele possui. Se ele não tiver, ele entra em desespero. Não é o nosso caso. Se nós não tiver, a nossa esperança é eterna. A gente continua confiando que Deus vai enviar. Não é isso? Então, a prosperidade sem Deus é ilusória, é tão frágil quanto uma teia de aranha. Quem é que pode se pendurar numa teia de aranha? A não ser ela mesma. Né? Inventaram isso aí para você crer nisso. Você entendeu? Então, quer dizer, está dizendo aqui que um aranha é mais aventurado do que você, que confia nos bens. E a perspectiva do apóstolo Roy nos diz que o avanço humano na tecnologia, olha só, o avanço humano na tecnologia ou da tecnologia e na economia financeira é a causa da amnésia espiritual. Faz com que o homem esquece de Deus, esquece que Deus é o verdadeiro provedor. Isso é que o Roy está querendo dizer no seu ponto lá. O crente não deve se deixar cegar pelo progresso, mas lembrar que foi Deus quem o salvou e o ordenou, que foi Deus que preparou, é Deus que prepara essas coisas. Alguns ficam esperando, com a boca aberta, porque estão na igreja, Deus vai dar tudo. Deus não dá essas coisas, mas Deus adornou. Quando a gente saber que a gente adquiriu essas coisas, temos que saber que Deus está nos adornando, nos salvou, para que a gente possa conseguir essas coisas, ter esperança. Não está errado você lutar por uma casa própria, por um carro, né, por algo melhores na sua vida. Essas coisas não podem te tirar o foco do teu Salvador. Essa lição veio hoje para completar isso. Eu vou te dar já. Tá, vamos ouvir você. Você me pediu, eu tenho que ser. Uma criança agora. Não tem aí não, assim, para. A câmera, deveria ter uma câmera, né, para a gente poder ver que essa lição de hoje é boa. Não, mas fala aí, Heitor, o que você tem a me dizer aí? Você estudou isso, Heitor? Você se curvou na lição hoje? Sim. Tá ok, vamos ver essa criança aí de 10 anos. Olá, boa noite a todos. Amém. Meu comentário é assim. Muitas das pessoas começam a colocar outras coisas em primeiro lugar e começam a esquecer de Deus. E quando chegar o dia do julgamento, Jesus esquecerás de tu e também te negarás diante do Pai. Isso aí. Uma criança de 10 anos pode comentar isso. Por isso que eu falei, por isso que eles sentam aqui. E não fica preocupado quando se seu filho vai para a igreja, vai ouvir. Ele vai ouvir, ele vai aprender da apostila, ele vai aprender de Deus. É isso que a gente vai ensinar na igreja. Pai não tem que ficar preocupado, o que o meu filho vai fazer naquela idade lá, coisa e tal. Não, vai aprender do Senhor. Tá ok? Obrigado, Heitor, pelo seu ótimo comentário. Ronaldo, deixa eu continuar aqui, já vou passar aí para vocês aí, porque quando eu leio isso aqui, praticamente eu já falei da lição toda, entendeu? Isso é verdade. Então vamos lá. Resumindo, o que quer dizer Ezequiel 16, do versículo 6 ao 15, na nossa lição? Não vou ler tudo isso não. Mas eu vou ler alguns versículos importantes. O versículo 6 ao versículo 7. O que o apóstolo Roy queria dizer? Que o bebê nasce, olha só para você ver. O bebê nasce prematuro, é abandonado no próprio sangue, como um aborto espontâneo que sobrevive milagrosamente. Deus manda que viva, contra todas as expectativas de morte. No versículo 8, 14, do 8 ao 14, para vocês terem entendimento, assim, diminuindo, ele diz assim: Deus cuida, limpa o sangue, veste, adorna e faz crescer essa criança até torná-la
uma rainha, no caso a nação de Israel, uma nação belíssima. Vamos voltar aqui para a gente entender. Aonde estava essa nação? Lá no Egito. Deus vai lá com mão poderosa, através do seu servo Moisés, o homem estabelecido, retira ela, estava como morta, limpa ela, lava ela, adorna ela com todos os princípios que vêm do alto, celestiais, fisicamente e espiritualmente. Está ouvindo? E olha só para você ver no versículo 15. A criança que deveria ter morrido, se esquece que foi salva, torna-se arrogante, confia na própria beleza e se corrompe com a idolatria. Talvez pode estar acontecendo com a igreja, nesse temporada, e com nós pessoalmente, que nos deixamos corromper, que nem percebemos, porque Israel estava nessa situação. Então, a visão do apóstolo Roy é que também, para nós nesse tempo, para a gente poder entender como que Israel esqueceu de Deus, e olha que Israel viu o quê? Viu grandiosas coisas. E você que ainda não viu nada, mais crê. Você não é mais forte do que Israel que viu as coisas. Por isso que é muito importante a gente não sair do ensinamento, não sair da casa do Senhor. Concordar, não é concordância com a expectativa de discordar, com a expectativa de, vamos dizer assim, de ser, como é que eu falo? De ser crítico. Você tem as escrituras, você tem a palavra para examinar. E não é examinar a palavra para poder ser crítico, não é receber a palavra para você dizer que você tem o entendimento. Porque nós estamos falando de uma nação que tinha um grande conhecimento de Deus, que viu coisas pessoais. Se elas podem esquecer, muito mais você, meu irmão. Não, tem o Espírito, mas... Então, hoje nós temos o Espírito Santo. Naquele tempo eles só tinham a lei. E a presença manifesta de Deus. E os milagres. Né? Então, hoje nós temos a segunda casa, que é a segunda casa, que você fala, onde o Espírito fala realmente no nosso coração. Nós não precisamos de sacrifícios físicos. O que nós precisamos é de integridade naquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Há muitas pessoas de mente fraca, elas esquecem rapidamente o bem que receberam. Assim como o aborto espontâneo representa a morte certa e rejeição total, Israel estava morta no pecado. Deus a fez viver, crescer e florescer, mas Israel agiu como quem nunca precisou de resgate. Esse é o auge da ingratidão, do esquecimento do Senhor. Pessoas vêm na igreja, agradecem a Deus por tudo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que você vai esquecer aquilo que Deus te dá realmente? Quando você confessa de coração? Aquilo que confessamos. Ronaldo falou uma coisa aqui muito importante. Domingo. Se nós convertermos, se nós deixarmos Deus entrar em nosso coração, a gente não vai ter dificuldade para se submeter a nenhum dos mandamentos, nenhuma ordem. Nós não vamos ter rejeição a nenhuma, isso é conversão de coração. Nós não vamos ter rejeição a palavra nenhuma. Tá, gente? Então, esse é a introdução, mas já abrangendo todas as coisas, porque a pastora Ana hoje perguntou para mim assim, pastor, você já leu o que você escreveu? Claro que eu li. Coisas tão grandes assim. Às vezes a gente pensa que o nosso ocupado, a nossa ocupação, né, o nosso ocupado, eu falo, né, com todas as coisas, nos leva a realmente porque a Bíblia fala umas coisas engraçadas. Melhor estar numa casa de luto, onde pode haver reflexão, do que numa casa de alegria. Mas qual o sentido disso?
A casa do Senhor deve ser uma casa de alegria. E quando você está nessa casa, você não tem que temer. Mas quando você está numa festa mundana, você tem que abrir os seus olhos. Quando você está misturado com esse modelo, está ouvindo? Você tem que ter um cuidado, realmente. Tá? Agora eu vou abrir espaço, se o Ronaldo quiser falar, ou então saber quem está conosco aí, também na live, porque eu não dei boa noite, mas eu quero dar uma boa noite aí. E eu sei que tem pessoas de fora. Tem aqui, Tá? Tem o pastor Obrigado Robson. aí por você estar. Pastor Robson. Pastor Robson, lá de Angra dos Angra Reis. dos Reis. Ele diz que Obrigado o livro de pela tua Deuteronômio 8:18 diz: Antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus quem te dá força para adquirir riquezas e poder. Isso aí. Em cima do que o senhor estava trazendo, né? Estão conosco hoje a nossa irmã Cássia Varanda, Ok. Lá de Anchieta. nossa irmã Rosângela, Lá de nossa lá de irmã Madureira. Eliane de Moura Silva, Sim, a mãe da Fabi, da famosa Fabi da igreja. a nossa irmã Sônia Martins, que completa mais um ano de vida hoje, né? Ô, Parabéns. parabéns, Sônia. Já mandei lá seu parabéns lance que você me cobre, entendeu? Eita. Raquel Varanda. Raquel Varanda está lá em Nilópolis querendo estar aqui na igreja, mas não pode, coitada. Tá junto com a tia Marina e o tio Canidé lá, Tia né? Marina e tia Canidé, um abração Opa, aí. tio Canidé. Tio Canidé, tio Canidé. Irmã Marina e irmã Canidé. Bárbara Cristina. Tá em casa? Isso. Pastora Cláudia daqui a pouco está chegando aí também. Tá ok. Também ela está Um ligada abraço. aí. Graciele, Elba. Ó, Elba de Ô, Portugal. Elba hoje está lá em Portugal, cara. Isso aí. Elba, mas parabéns, Elba. Pastora E Maria quem que Simões. você falou hoje? Hã? E Graciele. lá em São Paulo, lá em Lá Graciele, em São Paulo. junto com o seu bonito Rafael Maciel. Isso. E a Elba junto com o E a Fernando. Elba né? junto lá com o Fernando lá e os portugueses. Eliel e Esther. É. Não, é só o Eliel que é português, Tá. né? Esther é brasileira, hein, Esther? Tu é brasileira, hein? Pastora Maria Simões e nosso querido irmão Kleber Silva. Estão tudo aqui em Chaperó, em Itaguaí também. Um abração para Itaguaí. vocês. Então, a gente hoje... Boa noite a todos vocês que estão na live. Boa noite a todos O Bruno vocês que também. estão O aqui. Bruno também está lá com a barbinha lá. Ó. Que Deus abençoe. Bruno não está se sentindo bem. Receba a cura aí em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Irmã Patrícia Macedo. E Patrícia Glória a Macedo, Deus. lá em Chaperó também. É. O pessoal está tudo longe. Eu acho que essa uma das coisas que a gente vê que as pessoas hoje elas se distanciam do Senhor pela falta de intimidade com o Espírito Santo e a palavra, né? Porque existe a concordância, né, com o meu espírito e o Espírito de Deus. Hoje para nós, hoje para a gente é muito mais fácil do que foi para o povo de Israel, do que foi para os discípulos. Quem já viu aquela série, né, que fala sobre Jesus, né, essa última que saiu aí, vocês conseguem ver que eles passam a imagem de que os discípulos eles tinham muita dificuldade de entender o que Jesus dizia. Porque Jesus falava pelo Espírito, mas eles não conseguiam entender porque ainda não havia recebido o Espírito Santo, né? Então, assim, nós somos bem-aventurados por termos recebido o Espírito Santo, por esse Espírito Santo ser aquele que nos ensina e nos guia em toda a verdade. Ele nos ensina todas as coisas referente e concernente à palavra de Deus. Eu quero trazer hoje uma reflexão para vocês, e eu sei que agora a gente vai botar fogo no parquinho aqui em relação a esse estudo hoje, né? Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma geração de promiscuidade. O que é promiscuidade, né? Derivado do latim promíscuos. Não é promiscuidade espiritual, não. O termo derivado do latim promíscuos significa sem distinção ou desordenado. Há uma desordem muito grande quando o assunto é evangelho e doutrina. Quando se trata de doutrina,
existe uma desordem muito grande, principalmente no tocante a essa geração. E a gente vê que a ausência de ensinos mais profundos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, acerca de Deus e acerca da sua vontade, é que tem levado muitas pessoas a viverem dissolutamente. São muitos nomes. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para que vocês participassem disso aqui. A minha fala, ela não é polêmica, em nenhum momento eu quero me dirigir, né, a nenhum tipo de grupos, né, hoje pela sociedade aí formados, né, e nominados, né, mas eu quero que vocês entendam que são muitos nomes dados pela ciência aos sentimentos humanos, o que tem feito com que as pessoas vivam fundamentadas em condições descritas por homens sem Deus, desacreditados da fé e longe da graça de Deus. Quando a gente fala a respeito do aborto espontâneo da visão e fala a respeito de perecer por viver sem Deus, longe de Deus, vivendo longe de Deus, a gente vai ter um grupo de pessoas, principalmente dentro da igreja, que não se agarram mais à fé e nem à certeza da palavra, mas eles se agarram em descrições feitas por pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus, trazendo para eles um estilo de vida, uma forma de viver, né? Nós vemos que a Fabiane até ela vai se encaixar nisso aqui, por quê? Tais condições têm definido o modo de vida que esses grupos de pessoas precisam levar, que foi o que eu disse, né? O que acontece? Hoje, a vida das pessoas está sendo determinada por aquilo que os profissionais estão dizendo. E não mais por aquilo que a palavra de Deus traz. É muito bom quando nós temos profissionais, igual a nossa irmã Fabiane, que é psicopedagoga, né? Mas ela é cristã, ela traz um embasamento na palavra de Deus para poder ela agir, fazendo com que o indivíduo ele entenda quem ele é, mas que ele também que ele entenda que existe um Criador sobre ele, né? E ele precisa estar firmado numa coisa sólida, porque a fé deve ser assim para nós. A fé deve ser uma coisa sólida para nós. Então, as pessoas elas estão sempre se martirizando, elas estão sempre numa vida de depressão, de tristeza profunda, de mágoas, de amargura. Por quê? Porque elas estão longe de Deus e elas não conseguem perceber. Porque na sua denominação, na sua descrição, aquilo que ela está passando é normal, quando a palavra de Deus diz que não é normal. Por isso que eu gosto de falar que a palavra de Deus, ela deve sempre nos impulsionar, ela deve sempre nos elevar, como o Senhor fala, né? A palavra de Deus, ela deve sempre nos elevar. Uma palavra de motivação, mas qual tipo de motivação? Uma motivação que traz você para mais perto de Deus. Não para poder elevar o seu caráter, não para poder elevar o seu ego, mas é aquilo que traz você para mais, sabe, perto de Deus, para poder você viver Deus na sua essência. E é isso que está faltando hoje nas igrejas. A falta de uma doutrina mais aprofundada, né, no conhecimento, tem causado isso nas pessoas. Por isso que as pessoas elas são tão vagas. Por que as pessoas se distanciam muito da igreja hoje? Porque muitas pessoas abandonam o Senhor. Porque elas se apegam mais naquilo que o homem diz do que aquilo que o Senhor diz a respeito delas. Tá? As pessoas não estão mais buscando a Deus quando estão tristes. O que elas fazem hoje? Elas vão assistir vídeos engraçados nas redes sociais. Elas querem rir, elas querem se alegrar. O que tem deixado a igreja longe de Deus? O que tem deixado o mundo longe de Deus? Entendam, gente. Tá? Eu não estou falando a respeito de conspiração, não. Mas entenda o sistema desse mundo.
Porque o sistema desse mundo ele não opera de acordo com a palavra de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Por isso que o apóstolo Roy fala da tecnologia, E o sistema operacional. do sistema operacional. Você trouxe uma coisa aqui muito importante. As pessoas, elas não se lamentam mais diante, como Jesus no Getsemane estava lamentando. Elas não se arrependem mais. Elas acham que Engraçado. tudo que elas fazem... Muito importante. Por que isso? Porque a sociedade em si, depois tu vai falar, a sociedade em si, ela trouxe descrição para todos esses sentimentos. Entendeu? Ela trouxe descrição para tudo isso. Alivia sua dor com as dores que você vê mais nas pessoas. Exatamente, e não mais... Ó, quer ver uma coisa? Isso mesmo. As pessoas vão para a rede social. Tem pessoas que passam horas e horas e horas na rede social. Rindo, elas riem o dia inteiro. Tem pessoas que passam horas e horas sentadas assistindo, maratonando séries. Eu estou falando desse tempo de hoje, gente. Tudo isso faz com que nós esqueçamos de Deus. Então, às vezes, você está com uma tecnologia, como o apóstolo falou, que o Roy citou aqui, né? Você tem uma tecnologia nas suas mãos que ela não traz um entretenimento para você. O entretenimento que o mundo quer que você tenha é a distância de Deus. Não estou dizendo que é pecado. Eu falei para vocês, eu não quero dizer aqui que ninguém tá em pecado. Eu não estou falando nada disso, gente, que as pessoas estão em pecado. Porque você vê uma série, porque você está vendo um vídeo engraçado. Não estou falando isso. Mas estou dizendo que, muitas vezes, as pessoas têm trocado um momento com o Senhor por um momento diante de coisas que são banais. Coisas perecíveis. Então, a gente vê que nas redes sociais, até a igreja tem nas redes sociais. Né? Tem até pastores que estão liberando bênçãos e profecias nas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas não estão mais nem dando-se o trabalho de buscar ao Senhor. Né? E a palavra do Senhor diz lá em Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então ele não vai estar perto de quem não invoca o nome dele, ele vai estar perto de quem invoca ele em verdade. Amém, irmãos? Vou continuar aqui que eu separei grandes coisas, muita coisa aqui, ó. Então, o que antes era proibido, lembra que antigamente era proibido nas casas de jogos, né? Tudo que se via era máquina de bingo, de cassino, tudo era levado, porque tudo era contravenção. Hoje você abre tudo aqui, está tudo legalizado. Todo o sistema está sendo direcionado para poder tirar a sua atenção. A sua atenção vai ser voltada para cá. Tem pessoas hoje que não trabalham. Elas ganham dinheiro através da plataforma de jogos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, você aprende a exercer autoridade, também aqui, através de cursos, né? Com promessa de fazer com que você seja percebido pela sociedade. Olha aí, gente. Tudo que tem sido lançado pelo sistema que está tirando o foco de Deus. Porque Deus diz que você é mais que vencedor, mas o sistema está dizendo que você precisa ter autoridade no meio das pessoas, ou até mesmo exercer elas sobre as pessoas. E a onda que nós estamos vivendo hoje, que é a onda da IA. E as pessoas, elas estarão distantes de Deus ainda mais, porque elas darão mais ocasião à carne, fazendo tudo se tornar a realidade que elas desejam. Já viu que hoje está numa onda danada de frutinhas, né? Todo mundo está assistindo vídeo de frutinha.
Isso está uma febre. Tudo aquilo que o ser humano está pensando hoje está sendo realizado pela IA. Então nós vemos que esse, gente, é o tempo em que já estamos sendo julgados e nós não estamos percebendo. E você sabe qual é o julgamento? Sabe como que Deus está te julgando? Ele está em você realmente? O julgamento do Senhor para a igreja hoje se resume numa vida com Cristo, porque hoje as pessoas estão preferindo viver sem Cristo. Deus vai julgar aqueles que não querem viver com Ele, aqueles que desprezam Ele, aqueles que desprezam a palavra dEle, aqueles que desprezam o relacionamento com Ele. E o que nós estamos vendo hoje nas igrejas? Cada vez mais as pessoas se distanciando do Senhor, vivendo uma fé de rótulos, né? São pessoas que estão vivendo mentiras dentro da igreja. E tudo isso tem feito com que Deus esteja mais ainda afastado delas. Se vocês leram na apostila Ezequiel capítulo 6, vocês vão saber do que eu estou dizendo. Porque Deus separou Israel do Egito, cuidou dele, e mesmo assim ele abandonou o Senhor, preferindo os deuses de outras nações. E entrou em calamidade. Eu já vou deixar você falar, Fabiane. Calma aí, porque... Então vamos lá. O julgamento se resume em viver com Cristo. E isso é uma escolha. Então, Deus sabe como que Deus vai te julgar? Através daquilo que você está escolhendo agora. O que você está escolhendo agora? Cristo ou Mamon? Cristo ou o mundo? Porque o mundo é aprazível, né? Mas ele já está morto no maligno. Então nós vemos que vai chegar um tempo em que o que você sabe sobre Deus não será mais o suficiente para se manter firme. Apesar... Isso aqui, o suficiente para te manter firme. Por quê? Porque tudo que você sabe a respeito de Deus é superficial. Você não tem nada aprofundado acerca de Deus. E se você não tiver raiz profunda, o vento que passar vai te levar e vai te arrastar. Então o povo de Deus precisa acordar. Essa era, nós estamos vivendo essa era, e nós temos que saber viver nessa era, como filhos de Deus, com a palavra de Deus dentro do nosso coração, para não pecar contra Deus, para não fugir de Deus. Amém? Lembra da proteína de Deus? Quem lembra aí da proteína de Deus? O que a proteína de Deus faz? Ela foi assim denominada, por quê? Porque ela estava trazendo cura ao paralítico. Só que o sistema, ele vem para poder te ludibriar. O nome pode até ser a proteína de Deus, mas o que está sendo exaltado é a ciência. E quando a ciência é exaltada, o que acontece com as pessoas em relação a Deus? Esquecem de Deus. Diferente daquilo que eu ensino. Que se a ciência avança, e isso aí é uma coisa que Jesus falou, não deveria afastar o seu coração de Deus. Lembra que eu falei? Todas as coisas são para o bem, a Bíblia fala que vem de Deus. O diabo nunca vai fazer nada de bom para melhorar você. Isso aí é uma coisa séria. A gente fala assim, quando Jesus, por que essas coisas o Senhor faz com que... Agora, tem coisas que são boas, mas as pessoas levam para o mal, como essa ferramenta que o Ronaldo está falando, da tecnologia. Jesus falou que isso ia avançar, mas o coração de muitos iam se esfriar, porque não iam saber lidar com isso. A gente deve agradecer o Senhor. Jesus fala que as pessoas doentes precisam de médico, não é isso? Se precisa de médico, precisa de quê? De uma cura.
E ele estava ali porque as pessoas estavam trazendo pessoas doentes para ele. O são não precisa disso. E quando a gente olha para esse lado aí que o Ronaldo está se explicando, eu digo para vocês, a ciência verdadeira, ela não é contra Deus. Ela é a favor dos filhos de Deus. Ela vem para você que está com problema de vista, lembra? O médico vai lá e passa uma receita, você passa lá, vê, opera, e você volta enxergando. Isso é um milagre que Deus proporcionou a nós através do homem. Porque, como nós falamos, quem ministra as coisas de Deus na terra é o homem. Uns ministram para fazer mal, outros ministram para o bem, que nem pastores, o médico, cientista, tudo isso funciona que nem essa instituição espiritual. Nós funcionamos na área espiritual, a nossa intenção não é fazer você enxergar fisicamente. A nossa intenção não é fazer você andar fisicamente. Não é isso que a Bíblia está nos preparando. A nossa intenção é fazer que você enxergue, ande espiritualmente e enxergue espiritualmente todas as coisas que vêm do alto. Tudo pela fé. Vamos ouvir a Fabiane? E depois eu quero fazer uma pergunta já, desse negócio aí, que a gente vai falar sobre, porque a maioria, às vezes a gente vai entrar no sistema, eu não posso ser rico, eu não posso, as pessoas ricas, Deus não, Deus ama as pessoas ricas. Tem nada a ver, tá, gente? Eu não posso adquirir, não, você pode adquirir riqueza, porque é isso que a gente não quer que você esqueça, que você se volte contra Deus por causa do bem que Ele te deu. Eu tenho até aqui a passagem do homem rico. Né? Vamos ouvir a Fabiane. Liga aí, Fabiane. Graça e Vai lá, paz cadê? a todos. Filma ela aí, Ronaldo. Gente, olha só, essa semana eu estava estudando, e aí o pastor Ronaldo trouxe agora a memória, em 11 de março de 2020, iniciava-se a pandemia. Né? A OMS ela declarava a pandemia que a gente passou. Por esse momento, a gente perdeu tantas pessoas e tudo mais. E aí eu penso o seguinte, né? O pastor Ronaldo acabou citando, porque acaba falando um pouco até da minha área. O que eu penso? A pandemia ela veio com um desastre muito grande no mundo, né? Que nós tivemos que sobreviver a isso, e sobrevivemos, graças a Deus, mas perdemos algumas pessoas. E acho que foi semana passada, eu estava conversando com o Paulo em casa. Com isso, vieram as tecnologias. A tecnologia aumentou mais ainda nessa época, se a gente parar para pensar. Né? Os professores foram para a sala de aula pelo telefone, né? Aprendemos a fazer vídeos, né, online, a igreja parou, né, num tempo ficamos online, parou não, né, em modo de dizer presencial, e muitas pessoas aprenderam a sobreviver com isso, é onde adquiriram outros trabalhos, né, as pessoas tiveram que sobreviver. E a tecnologia com isso aumentou mais ainda. Só que, até que ponto que isso foi benefícios para a gente? Porque hoje a gente tem tudo aqui. Se a gente perde isso aqui, parece que a gente perdeu a vida. Porque aplicativo de banco, é tudo, ninguém mais resolve, ninguém nem mais anda com dinheiro em espécie. Né? Você compra uma bala no trânsito, a pessoa que está vendendo, ela tem Pix para você fazer na hora. Então, isso tudo acabou trazendo para a humanidade muitas informações. E aí a gente vê crianças cada vez mais com transtornos, porque fica ali, porque o tempo que você está aqui no vídeo, você está liberando dopamina, o seu cérebro, o seu corpo está precisando daquilo, alimentar aquilo, e aí você vai acabando de acaba esquecendo de pegar uma Bíblia para ler, ou mesmo que você venha na internet, mas que você procure a palavra do Senhor, entendeu? E a gente vê isso, às vezes, acontecendo dentro da própria igreja. Essa semana teve um relato, eu não sei se foi uma pastora ou ela estava só pregando. E ela pregando, do nada, ela se jogou para trás, fingiu que tinha... Você viu isso? Né? Isso, que tinha morrido. Aí eu gosto de ir nos comentários, né?
Eu vou para os comentários. E um monte de gente falando que infelizmente, foi infeliz a atitude dela. Criticando. Porque ela quis mostrar o seguinte: Jesus pode voltar a qualquer momento. E você já entregou a sua vida? Mas muitos consideraram aquilo como uma brincadeira no altar. Não precisava ter dado aquele exemplo. Porque tinha pessoas ali hipertensas. Poderia ter passado mal, com um susto, enfim. Então, você vê que a tecnologia ela vem mexendo contigo, ela vem fazendo uma arruaça tão grande, que quando você vê, você passa 2 horas com o telefone, mas você não procura uma leitura decente. Você não procura saber mais do Senhor. Né? E a gente estava conversando com isso lá em casa, sobre isso. Então, assim, isso é uma coisa, o sistema é muito complexo. A gente estava até falando isso naquela reunião que nós fomos em março, que eu falei assim, mas e aí? Eu perguntei ao apóstolo, para a gente estudar, qual o ponto que eu começo? Aí ele falou assim, ó, se você for na inteligência artificial, o senhor falou, né, você vai montar tudo ali, porque ali tem tudo montado. Mas isso não quer dizer que você só tem que ficar naquilo. Que você pode procurar mais, você pode se aprofundar mais. Então, hoje... Entendeu? Aí eu lembrei isso que o senhor falou. Né? O que a gente precisa trazer como benefício da tecnologia? O sistema, é a questão que o Roy está até comentando, e eu li sobre isso. Ontem eu estava estudando sobre isso. A gente precisa saber como tudo, porque tudo na nossa vida em excesso é prejudicial. Né? Seja o que for que você for fazer da sua vida, é prejudicial. E mais a palavra do Senhor não é. Então, isso é uma coisa que precisa ser, né, analisada. Só que hoje, infelizmente, a humanidade está doente. Se permitem adoecer por causa disso. A gente viu essa semana a chegada dos astronautas na Lua, e aí eu não sei se vocês viram que um deles falaram o quê? Não sei se vocês estão acompanhando isso. Quando ele conseguiu chegar, ele analisando tudo, ele falou assim, a humanidade precisa de Jesus Cristo. Isso aí está sendo, assim, divulgado direto. Então, assim, qual é o olhar disso? A gente está tendo vários tópicos, e aí? Né? Não deixa de ser uma tecnologia. Entendeu? A gente pode usar... Você quer falar antes? Fala para você não esquecer. Amém, a paz para todos. Essa semana toda, né, eu estava lendo a palavra e me deparei com o rei Josias. Né? O que acontece com o rei Josias? Quando ele assumiu o trono, mesmo ele sendo uma criança, ele acabou com os altares, fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor. Né? Só que ele foi como o pastor Ronaldo mesmo pregou, foi uma profetisa que ela falou, que ela mostrou as leis, e ele, quando ele viu, que ele olhou o que estava escrito naqueles pergaminhos, ele se rasgou as suas vestes e chorou muito e falou, a gente não está fazendo nada certo. Por que isso? Porque em vez de estar procurando aprender a palavra de Deus, ela está procurando subterfúgios, que não adianta de nada. Esse subterfúgio que tem dado para a igreja tem acabado com a vida da igreja, porque ela se acha poderosa, autossuficiente, esquece que de Deus não se zomba, que Deus não esquece de nada que você está passando aqui. Que tudo que você faz está sendo medido. Não pensa que você está entrando e está saindo, está indo lá fora, está falando e fazendo e acontecendo, que Deus não está vendo o que você está fazendo. Que ele falou para Isaías, para Josias, eu não vou deixar você ver o que vai acontecer, mas vai ser um perrengue tremendo que eles vão passar. Por quê? Porque faz mal aos olhos do Senhor.
Então, a nossa vida tem que se aparelhar a isso, que se você não vem para ouvir as instruções, o que vai acontecer da sua vida? Aí eu te pergunto, será que vai ser, vinde bendito de meu Pai? Ou vai ser, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que conhecem, como o próprio rei Josias pensou que conhecia, mas não conhecia. Então, a cada momento nós temos que aprender mesmo a sentar, a ouvir e ter o coração livre para aprender, porque não é de qualquer jeito. Então, Amém? Nós estamos aqui agora reunidos, nós estamos falando sobre todas essas coisas. A gente vai ver um desprezo muito grande de tudo que nós estamos falando, porque as pessoas elas estão vivendo bem, sem Deus, né? Fala você, fala. Fala, o Heitor vai falar. Fala, Heitor, pode falar. Boa noite a todos. Quando a pastora Ana disse, nós temos que abrir nosso coração, abrir nossos olhos para entender mais sobre o Senhor. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés, ele liderou o povo do Egito para fora. Mas eu lembrei de uma vez que Deus disse para Moisés bater na pedra. Ele bateu. Tocar na pedra, ele tocou. Daí ele falou então, uma vez ele falou bate e outra vez ele falou para tocar. Mas com a gritaria do povo, Moisés estava tampando seus ouvidos e não conseguia ouvir Deus, e por isso bateu na pedra e foi castigado. Então, quer dizer, às vezes as pessoas, elas estão aqui mesmo dentro da igreja, mas por elas estarem tão bem no trabalho, escuta isso, por elas estarem tão bem no trabalho, nos seus negócios, elas não acreditam naquilo que nós estamos pregando. Agora, aqueles que estão perto da palavra, essas pessoas vão estar sempre ouvindo algo sobre Deus. Quando você se afasta, não tem como Deus trazer mudança. Entendeu? É muito difícil isso. Entendeu? Eu sei que eu estou falando uma coisa aqui que as pessoas sabem. Às vezes nós estamos falando isso, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Não, às vezes elas mesmas pensam, não tem nada a ver o que nós estamos falando. Eu quero falar aqui sobre o que a pessoa está falando. Nossa, a internet, ela é muito boa. Ela me ajudou a ter uma compreensão boa. Mas a gente precisa ter a cultura da palavra. Como é que vai ser a cultura da palavra? Você só pode entender o que a internet está falando para você, o que a IA está falando para você, algo que você pode fazer, se você tiver a leitura da palavra. E ontem eu estava falando com a Ana, não sei se eu cheguei a falar com você, Cláudia, hoje, o que eu vou fazer? Eu vou ler a palavra de Deus novamente. Eu vou chamar um grupo que queira ler a Bíblia toda novamente, começar lá de Gênesis, ouviu? Para a gente ensinar essa cultura a vocês. Amém. Porque é gostoso quando você lê a palavra e você para alguma coisa. Você pode ler essa cultura, procurar essa cultura com a internet. Sério mesmo, eu me empolgo com as coisas do Senhor. Estou empolgado em estudar mais. Estou sério mesmo, estou empolgado espiritualmente em estudar a palavra mais do Senhor. Fala. Deixa eu falar, senão tu avança aí e já não, a gente perde a chance de falar. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu reformular aqui. O problema da gente se distanciar, né, e a gente ficar, achar que está tudo bem, é que a gente chega num ponto que a gente acha que a palavra nunca é para nós. Quando toda palavra deve ser refletida, deve ser analisada, a gente tem que fazer uma autoanálise. Então, quando você está muito bem, a sua vida está ótima, você não vai refletir sobre a palavra.
a gente vai chegar num nível até de uma soberba, né? A gente vai achar, tipo assim, não, então não é para mim. Uma repreensão, uma palavra tão dura, não pode ser para mim se está tudo muito bem. Então, esse é o perigo, e a gente, só de pensar assim, a gente já está bem longe do Senhor, né? Que às vezes a gente ouve-se falar muito de morte espiritual, né? E às vezes a gente não reflete sobre isso, né? Quando a gente acha que a palavra não é mais para nós, quando a gente já não percebe mais nada, né? Aí a gente já está morto espiritualmente. E você chegar num nível, eu penso de estar morto para você retornar é algo muito difícil. Porque um pouquinho que a gente deixa se levar, um pouquinho que a gente erra, a gente sente no nosso coração, não falo nem de pecado, né? Até de uma coisa simples, até no nosso casamento, quando a gente discute, né? Só da gente ir lá e ter a iniciativa de liberar o perdão já é tão difícil. A gente tendo o conhecimento e sabendo o que tem que fazer, agora imagina o fato de a gente se esquecer totalmente, não ter nem a percepção do que tem que fazer. Esse é o grande problema, né? O grande perigo. Então, o que você está falando aí, né, essas coisas é muito importante. Gente, tem uma coisa que eu falo para vocês. Quando a gente está tão assim, tão chegado ao Senhor, quando a gente está tão assim, enturmado com o Espírito Santo, eu vou te falar o seguinte: nada te ofende. Nada vai te ofender. O perdão é automático, é porque é o Espírito que vem logo e vai, isso não vai entrar no seu coração. Entendeu? Uma coisa que eu estou aprendendo é que quando eu estou em Cristo, eu não tenho razão nenhuma. E é isso que a gente precisa. As igrejas, elas não ensinam isso que nós estamos ensinando. É muito difícil. Os homens querem pregar uma altivez espiritual, porque tem muita gente dentro da igreja que acha que uma mensagem altiva, ou uma mensagem, não, mas tem outro nome que se dá. É aquela que te bota... Eu sei que quando eu estava no seminário fazendo isso, e a mensagem era esse modelo de mensagem. Eu posso, eu tenho, Deus está comigo, tudo... Não é certeza em cima daquilo que você fala, né? Da palavra positiva. Exatamente. Mas é uma positividade da sua vida espiritual tão grande que você vai ver que não é Deus que está operando. Exatamente. Espiritualidade não é uma mentalidade eu esqueci o nome, mas vou pegar essa dentro. É uma mentalidade que te fortalece realmente, mas não é o espírito seu que está te fortalecendo. Porque tem muita gente forte mentalmente. Aí é onde eu falei antes, no meu comentário. É o seu ego que está sendo fortalecido e não o seu espírito. Vai chegar uma hora que a gente vê em muitas mensagens. Vai chegar uma hora que você não vai ter o seu ego, ele vai se inflar, mas vai chegar uma hora que quando você vê a primeira dificuldade, você vai murchar de novo. Entendeu? Então eu vejo assim que nós temos que chegar a um nível espiritual de saber que Deus está agindo naquele momento ali que vem alguma seta. Você vai identificar, como a Bíblia fala para você. Você sabe quando vem a seta, então você fala assim, essa não vai entrar no meu coração. Os crentes têm que estar aptos a lidar com as situações adversas que vêm contra ele, porque existem as setas inflamadas do inimigo. Não é verdade? Tem isso. Aí não adianta você falar assim, Jesus está amarrado. Isso não quer dizer nada. Isso não expulsa inimigo, isso é só palavras. E tem gente que ainda acredita nisso, né? Olha o que você está falando. E principalmente... A boca tem maldição. O que tem maldição é a palavra de Deus. É verdade. Se você pegar Deuteronômio e ler lá, a Bíblia tem maldição para aqueles que não andam de acordo com a palavra. Israel caiu nessa maldição. Entendeu? Eu creio assim, a palavra de Deus tem força na nossa vida, mas a nossa palavra não. Isso aí. Entendeu? Aqui, deixa eu ler o comentário do pastor
Robson, que ele diz o seguinte: infelizmente o ativismo tem adentrado na casa de Deus. As pessoas estão trocando o certo, que é a doutrina, pelo incerto, uma vida baseada no ativismo. O apóstolo Paulo se dirige à igreja dizendo: não vos conformeis com este século, que é o sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação, ou seja, pelo entendimento da vossa mente. Infelizmente, a tecnologia, que é o sistema, colocou muitos dos nossos irmãos dentro da caverna, ao ponto de acharem que não precisam congregar. E isso que o senhor falou, da palavra que o senhor estava querendo lembrar, eu acho que é isso aqui, ó. São os pregadores pretensiosos, que puxam a glória para si e não mais para Deus. É importante a gente observar que tudo que está sendo falado aqui hoje, né, está sendo... eu acho que o tema principal, principalmente quando a gente fala a respeito de estar longe de Deus, estar longe da graça de Deus, está sempre relacionado a uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais a palavra de Deus diz que você tem que ser íntimo do Senhor, estar mais perto do Senhor, buscar mais a face do Senhor, mais o mundo, mais a Babilônia ela vai fazer, vai criar sistemas para que você esteja longe do Senhor. E quando a gente fala a respeito de longe do Senhor, gente, não pense você que daqui a pouco, quando chegar, do jeito que a gente está vendo o que está acontecendo hoje, a proteína de Deus, a gente vê chips inseridos no cérebro de humanos que estão capacitando pessoas paralíticas a andarem novamente, pessoas se levantarem. O mal de Parkinson, né? A pessoa tremendo, através de uma frequência na mente, a pessoa consegue ter equilíbrio novamente. Gente, a ciência está se multiplicando. E isso vai trazer muita confusão, porque vai enganar muitos. E é aquilo que a palavra de Deus fala. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, sobre o anticristo. Ele às vezes não vai ser um homem, ele vai ser o sistema, que vai trazer uma falsa paz. As pessoas acham que vão ter tudo, e na verdade estão sendo enganadas, ludibriadas. Mas você que está aqui hoje, vira para o seu irmão aí e fala aí, ó, você que está aqui hoje, está sendo ensinado a crer no Senhor, a não abandonar o Senhor, não importa qual seja a circunstância. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei ter Deus, né? Eu sei ter Deus no pouco e também sei ter Deus no muito. Eu sei ter intimidade com Deus no pouco e também intimidade com Deus no muito. A gente aqui, nós não temos uma grande condição financeira, nós temos intimidade com Deus, bastante intimidade com Deus no pouco. Mas vai chegar um momento em que o muito vai chegar. E aí? Será que isso vai tirar você de estar mais perto do Senhor? Então, o nosso coração precisa ser um coração grato. Por quê? Porque tudo que está lá fora vai querer nos distanciar da fé. E o que é a fé? O que diz lá em 2 Coríntios, né, 5,17? A fé é a certeza daquilo que nós não... Olha aí, ó, o que Paulo está trazendo. Algo tangível. Você não consegue ver, mas você consegue acreditar naquilo ali. Através do Espírito Santo, não é através de nós. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, né? Mas a certeza das coisas que nós esperamos, que é a vinda de Cristo. E é isso que precisa afirmar o crente. Precisa afirmar os nossos filhos hoje. Ter o consentimento de que só Cristo salva. Entendeu? A ciência, a tecnologia, ela pode até salvar agora. Mas lá na frente, isso não vai ser suficiente para poder você
ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a salvação com o Senhor. Então nós precisamos ser vigilantes. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Fala! Não, nosso irmão lá vai falar o Márcio, irmão Márcio. O homem do mar. A paz a todos, boa noite. Boa noite. O que eu penso, o apóstolo, sobre isso, eu assisti um vídeo de um pastor esses dias, e ele falou exatamente da questão da tecnologia, né, do avanço de tudo. E a verdade hoje nós estamos aqui, o senhor está instruindo as crianças que estão aqui, os jovens, né? E aí você imagina, daqui a 150 anos, todo mundo que está nessa sala aqui vai estar morto. Será que esse ensinamento que nós estamos fazendo hoje, que o senhor está fazendo aqui hoje, vai ser passado para gerações que vão vir? Será que o sistema não vai conseguir cobrir tudo com essa falsa esperança de que, tipo esse lance aí que o pastor falou, eu estava acompanhando isso também, da proteína de Deus, né? O pessoal estava idolatrando essa mulher que desenvolveu esse estudo, não tirando o mérito dela, porque diz que ela estudou 20 anos, que ela estava nessa pesquisa, aquela coisa, eu concordo plenamente. Mas aquilo ali é uma coisa que Deus já criou há muito tempo, né? E o homem só conseguiu descobrir agora. Quer dizer, tudo já foi criado por Deus, tudo já está desenvolvido, só que você tem que ter aquela percepção de descobrir e ter a certeza que é Deus que está te dando a visão, te dando a inteligência, o raciocínio para colocar tudo em prática, né? Por quê? Que nem o pastor falou aí, o chip que coloca na cabeça, que faz a pessoa se controlar, isso aí está tudo sendo desenvolvido, mas quem foi que criou essa ciência? Quem foi que fez isso? Quem é devido o valor, o agradecimento? Quem tem que dar isso? A gente tem que dar isso a Deus. O homem está sendo um instrumento que Deus está usando, como Ele usa, né? Ele usa nós, Ele usa o ser humano, Ele usa, né? Está usando o senhor aqui, está usando o pastor Ronaldo, usa cada um de nós aqui para poder fazer a obra dele. E a mesma coisa na ciência. Quem faz a obra dele são os cientistas, as pessoas que se voltam para estudar isso aí. Só que o que eu penso é que será que a gente vai conseguir passar, através das gerações, esse entendimento, esse estudo, essa certeza de que é Deus sempre na nossa vida? Deixa eu falar para você. Vamos analisar pelo Brasil, né? Nós temos o mundo todo, temos uma cultura, cada país tem a sua cultura. E cada país existe o seu interesse público. O pastor, como é que diz aí, Robson Avelino falou sobre ativismo. Qual o interesse da nossa cultura, do nosso país? Qual o bem público de todas essas coisas, de tudo que nós estamos falando, dessa ciência, dessa evolução? Qual o interesse público disso para o povo? Das instituições para o povo? Qual o interesse da igreja como é que se diz? Em orientar as pessoas que estão frequentando a igreja? Entende? Porque o que hoje nós temos, há um interesse público de, entre muitos homens, ser iguais na igreja, cada um querendo fazer aquilo que está traindo
fulano de tal está com a igreja cheia, então ele vai querer fazer a coisa que o outro está fazendo, atraindo. Mas a verdade é diferente. A verdade vem posicionar nós naquilo que está sendo construído com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem sabedoria para todas as épocas. E ela precisa ser observada. Quais são as leis que existem aí? Por exemplo, vamos ler uma lei aqui agora que vai pegar muito para os homens. A misoginia sobre as mulheres. A maneira de falar hoje, principalmente os homens de Deus, eles têm que mudar. A palavra de Paulo, mandando a mulher se calar na igreja, isso não existe mais. E isso não pode nem falar se a palavra de Deus concordou com Paulo. Não podemos falar isso, que a palavra de Deus concordou com Paulo. Porque lá atrás nós vamos ver um homem dizendo para aquela mulher, se você não for, eu também não vou não. Eu quero que você vá. Ele deveria receber toda a honra, mas ele preferiu dar honra à mulher. Ela falou, se eu for contigo, você sabe que você não vai ter honra. A honra é minha, ele aceitou. A gente vai ver a rainha Esther. Não é isso? Nós vamos ver Maria, mãe de Jesus. Né? Lembra que o cara falou? Bendito o peito que te amamentou, Jesus. E o que Jesus falou para ela? Bendito é aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então tem coisas que a gente vai ver na Bíblia, e a Bíblia é uma sabedoria para esse tempo. Nós vamos viver 200 anos, mais 2.000, 3.000, 7.000 anos, a Bíblia sempre será a palavra de Deus atual. A nossa mentalidade precisa mudar em relação a ela não vai mudar. Ouviu, gente? Ela não vai mudar. Você quer falar, Paulo Júnior? Fala, Paulo Júnior. Boa noite a todos, graças e paz. Só pegando um gancho ali no que o irmão Márcio falou, a respeito dessas coisas terem sido criadas há muito tempo, né? O fato das coisas serem criadas e não reveladas. Tá dando microfonia. Elas são criadas, porém, elas não são reveladas de maneira instantânea. A evolução das pessoas e a busca por entendimento é que vai trazer esse entendimento e essas coisas vão se revelar. Nós temos, o apóstolo uma vez falou aqui, nós temos fé na medicina, nós temos fé na ciência, mas nada disso pode superar a nossa fé em Deus. O que acontece o pastor Ronaldo também fala muito sobre isso, sobre capacitação, buscar o entendimento. As pessoas lá fora buscam o entendimento e se gloriam nisso. Nós que estamos dentro da igreja temos que buscar o entendimento e quando alcançarmos uma formação, um conhecimento, a gente não pode esquecer de Deus, senão tudo se apaga. E isso acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. As pessoas conseguem descobrir algo, conseguem aprender coisas boas, mas essas pessoas, mesmo quando se capacitam, o primeiro passo delas é dar as costas para o Senhor. A ciência, ela é evolutiva e ela é boa para a humanidade, desde que esteja na mão das pessoas certas, daquelas pessoas que não vão esquecer de onde elas vieram e o Deus que elas servem. Aqui esse ponto aqui, fala assim, esse ponto da lição. Aqui tem uma coisa que eu escrevi, está escrito, esse ponto da lição apresenta uma reflexão profunda sobre o perigo espiritual que acompanha o progresso e a prosperidade. À medida que o ser humano avança tecnologicamente, cientificamente, financeiramente, surge uma ameaça silenciosa. A gente pensa que a gente vai ser consumido. Eu vou falar para vocês, no seminário, quando surgiu o código de barra, eu gosto de lembrar isso aí, porque isso foi notório, porque eu estava falando para vocês que eu li muito livro, joguei tudo fora, não joguei, pastor? Eu li muito livros.
E uma das coisas quando surgiu foi o código de barra. O anticristo me chegou forte na igreja, bateu, tipo assim, desconjurando todo aquele negócio. Gente, é que nem o chip. Pode te implantar o chip, isso não tem nada a ver com a besta. A marca da besta, as pessoas pensam que não, a marca da besta é que tem muita besta dentro da igreja e elas ainda não sabem que elas têm a marca da besta. Sério. Entendeu? A carteira de identidade é para te identificar. É para que você não seja confundido. E olha que eles confundem, não confundem? Tem pessoas que vai presa no lugar da outra. Né? Então, quer dizer, essa tecnologia, esse progresso, seja ele financeiro, por exemplo, nós estamos agora aqui vivendo um tempo tão grandioso dessa tecnologia que você não tem dados nenhum seu guardado, não tem dados seu protegido. Quem protege é você. O que você fala, o que você ouve da negócio, o que você coloca lá. Está vendo? Se você... Pessoas estão invadindo. Há 20 anos atrás já invadia a minha conta, eles vieram descobrir isso agora em 2022, 23 ou 24. Mas lá atrás, em 2005, 2006, eu já entrava contra o INSS e ganhei causas porque invadiram a minha conta. E agora a tecnologia é mais forte, né? Mais alta. Mas descobriram não descobriram não, irmão. Esse negócio já vem de roubo há muito tempo. É a mesma coisa para a igreja. Essa tecnologia não tem que desanimar a igreja em nada. Acabei descobrindo que a IA faz muito bem a igreja. É só saber, porque quem crente que não tem informação nenhuma, vai lá e busca a informação. Mas você precisa ter a cultura. A palavra de Deus traz uma cultura de Deus para todos nós. Ok? Mais alguém pode dormir? Vamos embora, então, vamos ouvir vamos dormir, vamos lá, vamos ouvir o Heitor, vou te fazer uma... Você estudou a lição, Heitor? Tá bem, fala aí, Heitor, vamos ouvir o Heitor. Heitor estudou a lição, rapaz. É meu último comentário. Graças a Deus. Meu comentário é mais ou menos sobre quase toda a lição, né? Tá assim. Fala alto. Deus também sabe qual o nosso próximo passo. Qual o nosso próximo passo? Deus criou a gente para o adorá-lo e fazer a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que nós vamos ter vida eterna. Deus criou a gente e ele sabia, Deus criou a gente, né? E quando Jesus foi morto na cruz, Deus sabia que ele ia se entregar. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Certo. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Calma aí. Você não pode abortar isso, não. Como diz aqui, ele deu seu único filho para que nós temos vida, né? E simplesmente você vai esquecê-lo, sendo que ele que te criou? Aí não tem como. Não podemos esquecer, não. Amém, igreja? Jesus discutia entre os doutores da lei com quantos anos? 12 anos. Você está superando Jesus nisso aí, Verdade. rapaz. Mas também a Raiane está em casa batendo nele todo dia. Não, eu estou sabendo que ela que ensina ele. Eu estou sabendo que ela que ensina ele. Amém, gente? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, agradecer a todos que estão na live aí, você que nos ouviu até agora. Tá? Muito obrigado aí. De semana que vem eu vou colocar, quer dizer, amanhã já vou colocar um ponto para vocês já dessa lição, para vocês deixarem lá o comentário. Eu gosto quando vocês vão lá e botam uma perspectiva
Isso prova que vocês estão aprendendo sobre isso. Tá ok? Eu agradeço a Deus por vocês estarem lendo. Eu sei que nem todo mundo vai ler aquilo que a gente escreve, mas também não há problema não, porque a palavra de Deus ninguém estuda ela mesma. Mas vamos estudar agora, porque vai vir um projeto aí e vamos diplomar quem lê a palavra do Senhor toda. Amém? Apóstolo, só para poder fazer uma correção do que eu falei a respeito da fé, pastor Robson corrigiu lá, né? Não é 2 Coríntios 5,17, fala sobre a nova criatura. É Hebreus 11, e eu esqueci. Obrigado, pastor Robson. Eu nem liguei não, porque eu deixo vocês falarem, né? Amém? Vamos orar? Quem que a gente vai chamar para orar aqui? Deixa eu passar o olho aqui. É o Ronald? Não, o Ronald orou semana passada. É? Júnior. Não, o Júnior vive dormindo, pô. Quê? Eu vou mostrar que as crianças estão vindo. Vem cá, o... Aí, o Heitor, hoje o Heitor passou as letras muito bem. Eu estava explicando para ele aqui como é que ele tem que passar lendo. Foi o que eu falei? Muito bom. Vamos orar então, vamos orar com o Juan, né? Os olhos. Vai fechar os olhos, não? Então, vamos embora, fecha os olhos. Deus, muito obrigado por mais um estudo nessa quinta-feira. Que abençoe a todos que estão aqui, que estão assistindo pela live. Que faça que a gente tenha uma boa volta para a nossa casa, Pai. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Porque nosso padrão e o nosso desejo é ser como Cristo, o Filho do Deus vivo. Vão em paz, tem um cafezinho na tela. E um biscoitinho. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por você estar conosco até aqui. As crianças fazem parte dessa aula. Elas escutam o que você escuta também. Deus abençoe. Tchau.